A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 49, que trata do capítulo 26 de Provérbios. Vamos aqui no versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva na cega, ou seja, a chuva na colheita, assim não é conveniente ao louco a honra. Então, você está numa época de verão e de repente surge a neve. Você olha para a neve e você fica espantado pensando: como que essa neve apareceu agora na época do verão? Você está na época da colheita, que normalmente é a época em que as chuvas já passaram e de repente aparece uma chuva. E você diz: como essa chuva apareceu aqui? Da mesma forma como a neve é estranha no verão e como a chuva é estranha na época da colheita, também não é conveniente que aquele que é louco receba a honra. Esse versículo está aqui para dizer a nós que a honra deve ser reservada para aquelas pessoas que fizeram algo que seja digno de receber a honra. Não é lícito dar a honra para aqueles que praticam tolices, para aqueles que praticam loucuras. E quando nós lemos esse versículo no aspecto prático para a nossa vida, nós devemos aplicar disciplina em relação ao nosso cônjuge e em relação aos nossos filhos, em relação às pessoas que se relacionam conosco. Como assim aplicar a disciplina? Quando seu marido, quando a sua esposa faz alguma coisa que não agrada a você, quando ele viola uma regra que desrespeita você, é necessário que você diga que você não está contente com aquilo que ele fez, que você não está contente com aquilo que ela fez, que houve uma violação do pacto e que por essa razão você não vai dar a honra que ele ou que ela gostaria de receber, porque a disciplina tem que ser aplicada. Se o próprio Deus nos disciplina, quando nós cometemos alguns desvios com o propósito de que nós venhamos a nos arrepender e venhamos a pedir perdão e reconhecer, confessar o nosso pecado. Quem somos nós para não aplicar uma disciplina em relação às pessoas com quem nós convivemos, dando honra a quem comete tolice? Tem muitos pais que não entendem o poder da disciplina. O filho faz tudo o que quer, fala tudo o que quer, mas eles estão ali sempre dizendo: é meu filho, tem que receber o melhor e tem que ser honrado. Tudo bem, meu filho, você usou uma palavra mal criada, você fez o que não era para ter feito, você não se dedicou tanto quanto deveria se dedicar nos seus estudos e você não tem obedecido, mas tudo bem, você merece ganhar tudo, sempre recebendo toda a honra. Veja que o versículo primeiro fala: não é conveniente ao louco que ele receba a honra. A honra tem que ser dada quando a pessoa merece. O próprio Deus dará a honra da salvação para aqueles que lhe obedecem. Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. E ele falou também que muitos naquele dia me dirão: em teu nome fizemos coisas extraordinárias, mas eu direi a eles abertamente: eu não vos conheço. Afastem-se de mim, porque eu nunca vos conheci.
Isso é um ensinamento de que o próprio Jesus Cristo dá honra a quem tem honra, mas ele não concede a honra a quem agiu com tolice. Então fica o ensinamento: a neve não cabe no verão, a chuva não cabe na cega. Não cabe que você dê honra a quem desonra aos pactos e aos compromissos com você. Verso 2: Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O versículo 2 está falando que quando um pássaro está voando no seu vaguear, muitas vezes nós vemos os pássaros assim, passeando nos céus. Eles vão para um lado, vão para o outro, depois fazem uma pirueta e depois fazem uns rasantes, voando rapidamente em uma direção, depois sobem com velocidade. E quando o pássaro está fazendo aquele seu movimento, e a andorinha também, quando a andorinha está no seu voo, tanto o pássaro, seja ele de que tamanho for, seja a águia, seja qualquer outro pássaro, como a andorinha, que é pequena, quando ela está no seu voo, ela vai voando de um lado para o outro. Todos esses pássaros e andorinhas sabem o que estão fazendo. Eles estão ali voando, estão se divertindo no seu voo no céu, mas eles sabem quais são as direções que eles estão tomando. Assim, a maldição sem causa não virá. Da mesma forma, a maldição, ela volta-se para aqueles que praticam a maldade. O que o versículo 2 está dizendo é que cuide para que você não faça aquilo que é mal, porque tudo aquilo que você fizer de mal gera uma lei do retorno, a lei da semeadura, a lei da colheita. A semeadura é livre, mas a colheita sempre virá. Você pode plantar o mal por muitos anos e pensar que ele nunca lhe virá, mas de repente o mal lhe vem. Se você se dedicar a prestar atenção nas atividades que são praticadas pelas pessoas, você vê que aqueles que ficam por muitos anos roubando, enganando, trapaceando, não morrem, mas muitas vezes sobrevém uma doença, muitas vezes sobrevém a morte de um filho que vem de maneira trágica, inesperada. Muitas vezes vem a quebra da empresa de maneira repentina. Apareceu um golpe, aconteceu uma situação de imprevisto e tudo aquilo que é colhido por meio de maldição volta com certeza. Assim como o pássaro sabe por onde voa, assim como a andorinha sabe por onde voa, assim também a maldição sabe qual o caminho correto para atingir aqueles que praticam o mal. Existe uma diferença entre as provas que vêm sobre aqueles que são bons. Jó era fiel a Deus e ele passou por momentos difíceis, mas os momentos difíceis que ele passou era para que ele ganhasse mais intimidade com Deus. Agora, aquele que pratica o mal, quando vem a maldição sobre si, ele continua afastado de Deus. O que a maldição vem é para comunicar à pessoa: chegou o momento de colher tudo aquilo que você plantou. A maldição, ela sabe qual o caminho certo, qual a casa, qual o endereço. Então, não pratique o mal, porque o que você fizer vai trazer a maldição, e essa maldição, assim como o pássaro sabe por onde vagueia, e assim como a andorinha sabe como está fazendo o seu voo, a maldição encontrará o teu endereço para que cobrar-lhe aquilo que você fez. Verso 3: O açoite é para o cavalo,
o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Veja que, assim como nós lemos aqui no versículo 1, que não é conveniente você dar honra para o louco, assim também não é conveniente que você tire a vara das costas daquele que é tolo. O versículo 3 está dizendo que existe uma ferramenta e uma resposta para cada situação. Se uma pessoa é estúpida, está agindo como se fosse um cavalo, ela merece ser açoitada. Ela merece que você diga para a pessoa: pare de ser estúpido, seja uma pessoa melhor. Esse é o açoite que deve ser dado. Agora, se aparece uma pessoa que age como um jumento, e na verdade o jumento ele é muito útil pela força que ele desempenha em carregar as cargas, em fazer o seu trabalho, mas quando o jumento começa a agir de maneira agressiva, se usa o freio para que ele não avance na sua agressividade. Quando alguém é agressivo, é necessário colocar uma palavra de freio. É necessário o uso da força policial. É necessário telefonar e tomar as medidas necessárias para que a pessoa entenda que ela não é livre para fazer tudo o que ela quer. E assim os tolos merecem receber a correção. Quando fala aqui da vara, está falando da correção. É necessário que você diga, aponte e diga: o que você está fazendo é errado. Verso 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. Estultícia é o mesmo que tolice. Então não respondas ao tolo segundo a tolice dele, para que também te não faças semelhante a ele. Esse provérbio é aquela ideia de que se uma pessoa é estúpida, se uma pessoa age de maneira agressiva, se uma pessoa age com falta de educação com relação a você, você não pode se tornar igual a ele. A pessoa te xinga de um nome e você xinga ela de outro. Quando você faz isso, você está no campo da tolice. O versículo 4 aqui do Provérbios 26 fala que recomenda, não faça isso, para que você não seja igual. Ele comete a estupidez de dizer uma palavra de xingamento para você. Quando você retribui o xingamento, você está dizendo: eu sou igual a ele. Eu sou tão tolo quanto ele. Mas o fato de você conhecer esse provérbio faz você ser mais tolo do que ele. Porque pode ser que ele, sendo tolo, não conheça a palavra. Mas você que conhece a palavra e revida da mesma forma, mostra que você é tolo. Se tiver de revidar, diga uma palavra como: Deus ama você. Diga uma palavra como: receba inteligência. Deus te dê inteligência. Deus te dê brandura. Deus ilumine os seus pensamentos. Porque é isso que a pessoa precisa. Quando você está no trânsito, às vezes acontece de ocorrer uma fechada e algumas pessoas logo vão xingando. Se você tem esse comportamento, mude o seu comportamento. Coloque uma ideia de que se alguém me fecha, é porque não viu, é porque é mal educado e precisa aprender a boa educação. Mas não perca a sua paciência por causa da tolice do outro. Não deixe que o comportamento do outro influencie em quem você é em Jesus Cristo. Você é a luz do mundo. Você é sal da terra. Você está na terra para fazer a diferença, para mostrar a luz de Deus, não para ser igual aos tolos. Versículo 5. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, segundo a sua tolice, para que não seja sábio aos seus olhos. Veja que o versículo 5 ele completa o 4. O 4 fala para você não responder segundo a tolice dele,
para que você não seja igual a ele. E o 5 completa dizendo: responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Como eu mencionei ali no versículo 4, diga para a pessoa: Deus ilumine você, porque ele vai iluminar e te transformar. Quando você fala que Deus vai ilumine ele, você está acusando, apontando o que você fez está nas trevas. Você está no caminho da tolice. Você está tão mergulhado em trevas que o que mais você precisa é que Deus te ilumine. Você está respondendo segundo a estultícia dele. Ele foi tolo e você está respondendo dizendo: você está sendo tolo. Você precisa da luz de Deus para que você saia desse lugar de trevas. Quando você aponta a necessidade de Deus, a necessidade de sabedoria para o tolo, você mostra para ele que ele está errado. E apontar essa falha não deixa que ele se considere sábio. E esse versículo 4 e 5, ele tem uma aplicação prática na nossa vida, com os nossos filhos, com as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades. Muitas vezes, os nossos filhos agem como se fossem tolos, porque eles ainda estão aprendendo a viver. E muitas vezes, quando eles estão nervosos ou impacientes com alguma prova ou com alguma questão que precisa ser resolvida, eles agem como de forma embestada. Eles estão ali com aquele momento de tolice. Então é necessário dizer: você está com falta de paciência e está agindo de forma tola. Seja sábio, domine sobre a sua raiva, a sua impaciência, a sua preocupação com esse exame, com essa prova. Não seja uma pessoa agressiva e estúpida dentro de casa porque você está preocupado com essa prova ou porque alcançou uma nota baixa. Você pode melhorar, você pode colher um resultado melhor. Mas é necessário apontar e dizer: não seja agressivo. Você precisa dominar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Dizer isso para o filho mostra para ele que ele está errado, que ele está sendo tolo. É necessário apontar. Existem pessoas que falam assim: ela não está nos seus melhores dias. O melhor é não falar nada e não dizer nada. Quando você não diz nada, você deixa que a pessoa pense que está fazendo tudo certo. Você precisa corresponder à pessoa conforme a seus comportamentos. Deus faz isso conosco. Deus fala sempre na palavra dele: se atentamente ouvires a minha voz, para fazer tudo conforme vos ensinei, conforme os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra, recebereis a minha promessa, eu serei convosco, eu vos abençoarei. Mas você percebe que em toda a Bíblia, Deus nos trata colocando condições para que nós possamos receber e alcançar as bênçãos dele. Nós, nos nossos relacionamentos, também precisamos avaliar como as pessoas estão agindo. Se elas estão agindo com tolice, é necessário responder segundo a sua tolice, não responder de forma igual, mas trazer uma resposta para trazer luz, para que o tolo saia da escuridão. Verso 6: os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Então nós vemos aqui que o versículo 6 está dizendo que se você precisa enviar uma mensagem para uma pessoa e você confia essa missão para uma pessoa que é tola, é o mesmo que você cortar os seus pés. É o mesmo que você beber o dano, beber o prejuízo. O versículo 6 está dizendo que se você tem um negócio, você precisa avaliar muito bem quem você contrata. Nunca contrate uma pessoa porque ela é simpática.
Não contrate uma pessoa porque, no teu parecer, ela tem uma boa aparência. Não contrate uma pessoa porque a pessoa se veste muito bem e acima da média. Todas essas coisas podem ser levadas em consideração quando você contrata alguém, mas é importante que você verifique se a pessoa tem sabedoria, se a pessoa tem a capacidade de cumprir aquilo que lhe é confiado. Dizer isso parece óbvio, mas tem muitas pessoas que contratam alguém porque olharam a aparência e depois dizem: como que eu fui contratar essa pessoa? Existem pessoas que não sabem fazer a contratação da sua equipe. Se você não tem sabedoria para escolher as pessoas da sua equipe, você vai naufragar. O verso 6 nos fala que você precisa ser seletivo e desenvolver a habilidade de realizar a contratação das pessoas para a sua equipe. É preciso que você avalie muito bem antes de você transmitir uma tarefa para uma pessoa. É necessário que você tenha certeza que a pessoa está apta para cumprir aquilo que deve ser cumprido. O versículo 6 está falando sobre diligência. Seja diligente em quem você contrata, em quem você coloca no seu negócio. Preste muita atenção para que você não seja prejudicado, para que você não sofra danos, para que você não receba prejuízo. Imagina que você contrata um motorista e esse motorista vive embriagado. Imagine os danos que você vai ter de pagar em razão da falta de cuidado desse motorista. Imagine a contratação de um empregado ou de uma empregada que não sabe realizar as tarefas que precisa realizar e que não realiza, ou que seja preguiçoso, porque o preguiçoso também é um tolo. Ele não faz o que tem que ser feito. Ou de um procrastinador, ou de uma pessoa que é enganosa. Pessoa que é enganosa é aquela que fica no horário do expediente usando o telefone celular para ver redes sociais e deixa de fazer o seu trabalho. Ele diminui a produtividade da sua empresa. Então, o versículo 6 nos fala sobre a importância de analisar e verificar muito bem quem você coloca na sua equipe. Verso 7: como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. O que o versículo 7 está dizendo é que o provérbio, a palavra que cada pessoa fala, ela tem poder. Mas se você vê um tolo como, por exemplo, alguém que vive nas drogas, no cigarro, na bebida, essas pessoas ou que vive em glutonarias, está acima do peso. Essas pessoas são tolas? Elas são tolas, porque a Bíblia está repleta de conselhos relativos à glutonaria. Nós estudamos Provérbios, capítulo 23. Nos estudos que nós fizemos de Provérbios, no capítulo 23, nós vemos que ali existem vários conselhos. Quando te assentares na frente de um governador, põe a faca na tua garganta, para que você não coma tudo aquilo que foi colocado diante de você. No mesmo capítulo 23, está escrito: não fique bebendo. Então, nós vemos que aqueles que comem em excesso ficam acima do peso e geram uma série de problemas na sua própria saúde. O corpo fica mais lento, o corpo fica sobrecarregado, é mais difícil para caminhar, é mais difícil para entrar em um veículo, passar por uma porta, passar em certos lugares. Quando uma pessoa age com preguiça, ela não tem produtividade, ela não tem o dinheiro necessário, a energia necessária para que ela compre o que ela precisa. Então, essas pessoas, imagine você um preguiçoso dizendo assim:
o trabalho dignifica o homem. E você sabe que aquela pessoa é preguiçosa. É a mesma coisa, aquela palavra dita na boca daquela pessoa não vale nada. Você escuta ele falando aquilo, você sabe que ele não faz o que ele fala, então você olha e pensa: do que adianta ele dizer isso? As pernas de um coxo não são firmes. As pernas de um coxo dificultam que ele caminhe. As pernas servem para que uma pessoa caminhe com destreza, mas as de um coxo não permitem que ele tenha toda a destreza na sua caminhada. Elas ficam frouxas. Então, para que você possa dizer alguma coisa para alguém, antes de você querer abrir a boca para dizer alguma coisa para alguém, é necessário que você faça aquilo que você fala, para que ao dizer a palavra você tenha autoridade. O que o versículo 7 está dizendo é: se você é um tolo, você não tem autoridade para falar a respeito daquilo que você não sabe. Você não tem autoridade e não vai ter poder de convencer as pessoas naquilo que você não faz. É como o pai ou a mãe que diz ao filho: não fume, mas ele fuma. Você acha que o seu filho vai tomar como exemplo você como autoridade? Ele vai dizer: você não tem autoridade, porque você fala para mim, para que eu não fume, mas o Senhor fuma. Então, a autoridade, ela é dada quando você faz o que você quer falar. Então, não adianta você dizer uma coisa sábia. Aqui, quando ele fala que o provérbio na boca dos tolos, o provérbio é uma palavra de sabedoria. Por mais sábia que seja a palavra que você vai dizer, se você não pratica ela não vale nada na sua boca. É como as pernas de um coxo que pendem frouxas. É uma palavra que foi ali lançada, mas ela não vem com toda a força com que deveria vir. Ela pode provocar algum resultado? Pode, porque a palavra é sábia, mas ela não virá com a mesma força e com a mesma intensidade que ela vem quando sai da boca de alguém que é sábio, que está falando aquilo e que você olha e você reconhece a autoridade na vida daquela pessoa para dizer o que ela está dizendo. Verso 8: como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Veja que esse capítulo 26 está repetindo essa ideia de que você precisa responder ao tolo de tal maneira que ele saiba que ele é tolo. Você não deve responder da maneira como ele responde para que você não se iguale a ele, mas você tem que responder. Veja que o versículo 1 fala isso. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. E nós falamos no começo do vídeo que você não pode dar a honra para quem é louco. Sempre que uma pessoa cometer uma tolice com você, você precisa dizer a ela: você não merece ser honrada, porque você fez isso e você fez isso, e isso não está correto. Você tem que dizer para aquele que é tolo que ele é tolo, e você não pode dar honra para aquele que é tolo. A honra tem que ser especificamente guardada para a pessoa que fez por merecer. E veja que o versículo 8 repete essa ideia, como o que prende a pedra preciosa na funda. A funda foi a ferramenta usada por Davi para derrubar o gigante Golias. Ela é um equipamento de luta, um equipamento de batalha. Na funda, você usa pedras comuns porque você está em uma guerra. Você não usa uma pedra preciosa para desperdiçar no ataque contra um inimigo. Você guarda a pedra preciosa para um lugar de destaque na sua casa. Assim, você não pode dar o destaque, a honra, o que é valioso como a honra, para uma pessoa que é tola. Porque aquele que é tolo, ele merece receber a resposta de que ele está sendo tolo. Versículo 9: como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio
na boca dos tolos. Veja que essa ideia de que a palavra, o provérbio na boca do tolo não vale nada, está aqui no versículo 7, como nós já comentamos, que o provérbio na boca do tolo é como as pernas de um coxo que pendem frouxas. E aqui no versículo 9, ele repete a ideia, como espinho que entra na mão do ébrio. O ébrio é aquele que está embriagado, que está bêbado. O espinho, quando entra na mão do ébrio, ele está tão ébrio, tão bêbado, que ele nem sente. Então, o provérbio, a palavra de sabedoria, quando é falada na boca de um tolo, ela não tem autoridade. As pessoas nem sentem que aquela palavra é uma palavra que deve ser seguida. Porque, pelo fato de ser dita por um ébrio, pelo fato de ser dita por um tolo, ela fica sem valor. Verso 10: Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Veja que esse versículo 10 é mais uma vez dizendo que é uma bestice, né? Assim como um besteiro espanta todas as pessoas, aquele que paga um salário para aquele que é tolo, para aquele que é transgressor, aquele que honra o tolo, que honra o transgressor, aquele que paga o serviço daquele que é tolo, que é preguiçoso, que não fez todo o trabalho como deveria ter sido feito, dizendo assim: trabalhou, eu vou pagar, que não disciplina, que não coloca regras, né? Quem assalaria os tolos é como o quê? É como uma pessoa que é besta. Sendo bem claro aqui no versículo 10 você está agindo como uma pessoa que sem razão, como uma pessoa que não está usando a sua inteligência. Você precisa usar a sua inteligência e aplicar a disciplina no tolo. Descontar do salário aquilo que o tolo não fez. Descontar do transgressor que descumpriu as regras da empresa aquilo que deve ser descontado. Você não pode dar honra para o tolo. Você não pode permitir que o tolo receba a recompensa. Ele tem que ser corrigido. Verso 11: Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Então, aqui nesse versículo 11, nós vemos que aquele que é tolo e que conseguiu e que foi corrigido e ele volta a praticar a mesma tolice, ele é como se fosse um cachorro, é como se fosse um cão, ou seja, é como um animal irracional, é como um animal que não pensa, que não tem razão, que volta, assim como o cão volta para o seu vômito, aquele tolo que fica reiterando na sua tolice é como um animal, é como um ser que não usa a razão. O versículo 11 está aqui para dizer assim: não seja como o cão que volta para o vômito. Seja sábio. Pare de repetir o que está errado na sua vida. Faça o bem, faça o que é correto. Quando você é corrigido para o seu próprio bem. Você vai prosperar e vai alcançar honra. Como você viu aqui nesse texto, não é para se dar honra para quem é tolo. Se você é tolo, você será desonrado em razão da sua tolice. Deixe de ser tolo e comece a agir com sabedoria. Use a razão, a inteligência para abandonar a tolice. Essa é a palavra dessa aula de número 49, porque estamos aqui com 34 minutos de gravação. Na próxima aula, vamos continuar Provérbios, capítulo 26, a partir do versículo 12. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, para que essa pessoa possa conhecer a palavra de Deus e crescer no conhecimento de Deus. Fique na paz de Jesus. Amém e graças a Deus.